Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Embarcando na Elétrica. Nessa aula teremos aqui um bate-papo a respeito de um procedimento de uma empresa offshore sobre teste de baterias. Bom, isso é um estudo de caso. Essa empresa utilizou como procedimento a medição do nível do carregador e um teste para medir o nível de carga da bateria. Bom, perceba aqui, pessoal, que para os nossos sistemas serão utilizados em 24 volts, né? Logo, se você lembrou das aulas anteriores, onde o nível de carregamento é por célula 2,3 volts aproximadamente, você vai ter aí os dados 26,4 volts, né? Entre 21,6 e 24,4 volts, tá? Então a gente tem o grupo 1 e o grupo seriam duas baterias de 12 volts em célula, o DGE, grupos 1 e 2, e você pode selecionar qual grupo usaria para a partida do DGE. Essa informação, pessoal, estaria em papel e essa seria a primeira coisa que a gente teria que levar para o nosso teste. Ela pede também o multímetro para a gente, afinal, poder testar o carregador. Afinal, o teste TBK200 é para a bateria de 12 volts. Eu não teria, com um teste de 12 volts, medir 24. Então, aqui, ó, como demonstrado, o operador está fazendo a medição da bateria. Deveria estar fazendo das duas baterias em série. Isso seria comparado com essa referência do nosso documento de teste e seria comparado também com o voltímetro do nosso carregador, né? A gente vai conferir aqui se o nosso voltímetro está correto. E aí, como você viu lá, 2,2 volts vezes 12 células, afinal, cada bateria de 12 volts tem 6 células, daria em torno de 26,4 volts o nível de tensão de carregamento, o que é um valor coerente com o documento. Bom, a segunda parte do teste, após medido com o multímetro o nível de tensão do nosso carregador, seria efetuar o teste de bateria por bateria. São duas baterias em série, eu usaria o teste TBK200 para a bateria A e o teste TBK200 para a bateria B do mesmo grupo, tá? Ou seja, eu faria o teste em 12 volts. A primeira coisa que eu tenho a dizer do teste TBK200 é que ele é um teste fabricado pela Kitec, é um teste automotivo, né, que submete a nossa bateria a uma corrente de 200 amperes. Em função dessa corrente, a bateria tende a se descarregar muito rapidamente até um nível de tensão que será medido por essa régua graduada aqui, tá? Essa escala graduada. Perceba que a escala graduada tem para baterias até 50 Ah, baterias até 100 Ah e baterias até 150 Ah. Então, se você tem uma bateria de 75 Ah, o teste é ineficaz. Se tem uma bateria de 250 Ah, o teste é ineficaz. Então, suponhamos aqui que a nossa bateria é de 50 Ah. Caso o descarregamento ocorra uma tensão de, por exemplo, 7 volts, considerando que ela já estava sob carga, a bateria está condenada, né? Eu poderia medir o carregamento, né, o carregador aqui, se o carregador fosse a 12 volts, né? Perceba que o nível de carregamento, como falado, é 2.2, 2.3 volts por célula, o que vai dar aí algo em torno de 13.8 volts, né? Perceba aqui, ó, que é mais ou menos a referência mínima desse teste TBK200, caso eu pudesse usar ele para sistema de carga, perfeito? Existe aqui a indicação de 15 segundos, né? Afinal, acima desse tempo a bateria vai descarregar muito profundamente, isso pode tornar a bateria inutilizada e também pode derreter o elemento aqui resistivo que tem dentro do teste TBK200. Quem submete essa corrente de 200 amperes é uma resistência que tem dentro do teste aqui, que é ligada por esse disjuntor. Bom, o TBK200 aqui, pessoal, como falado, tem essa escala graduada, né? Estando aqui, por exemplo, uma bateria de 100 amperes hora, como falado, caso após o teste 15 segundos esteja dentro dessa zona, a bateria está boa, né? Perceba, pessoal, que isso aqui é um teste de múltiplas escalas, né? Isso é bem difícil você avaliar baterias que não estão na nossa escala e é bem difícil avaliar a própria bateria que está na escala. Isso por quê? Porque como eu não tenho a escala de baterias grandes, o que acontece? Baterias muito grandes podem passar no teste da escala de 150 Ah, entende? Então, se eu tenho uma bateria ruim de 250 Ah, por exemplo, e eu submeto a um teste de 150 Ah, ela pode ficar aqui dentro da nossa escala de 150, dentro da zona verde. Eu vou ter a convicção que a bateria está boa. Todavia, em um uso real de partida de um gerador, tá? Grandes quantidades de corrente vão ser drenadas da bateria. E aí, quando eu tenho drenagem de grandes quantidades de corrente,
da bateria, isso vai afundar o nível de tensão, essa corrente vai emitir gases provenientes do eletrólito. Durante a segunda partida, a tensão ainda vai afundar muito mais, afinal o motor não atingiu a rotação necessária para acelerar. Durante a terceira partida, eu vou drenar ainda mais corrente, e quando o ciclo de partida se encerrar, o nosso carregador vai carregar essa bateria com um grande nível de corrente. E tanto no descarregamento como no carregamento, haverá grande emissão de gases, e isso pode superar a capacidade de dispersão de gases do filtro da bateria, levando ela a explodir. Outra coisa importante a falar-se sobre explosão de bateria é que esses polos da bateria aqui têm dimensões diferentes, como visto na aula anterior. O polo positivo é maior. Esse polo cônico positivo deve ter um terminal maior que o negativo. Geralmente, embarcações usam o polo positivo para os dois terminais. A gente tem aqui no polo negativo um mau contato. Esse anodo aqui vai aumentar a corrente, vai aumentar a temperatura, afinal tem grandes correntes durante uma partida, e isso pode ainda mais aumentar o nível de emissão de gases que explode a bateria. Então, esse é um motivo pelo qual eu não gosto de usar o teste TBK200 em baterias cuja escala não é graduada. Outro motivo pelo qual o TBK200 é falho é porque a resistência interna dele varia com a temperatura. No embarcação, a gente faz uma série de testes em sequência. A gente testa 10 baterias em sequência, 20 baterias em sequência. Conforme eu faço os testes, o elemento, a resistência interna, aquece, a resistência aumenta com a temperatura e o meu nível de teste diminui ao longo das baterias que eu faço o teste, entendeu? Eu vou perdendo a precisão do meu elemento resistivo. Isso vai me dando medições cada vez menos profundas. Então, existe uma tendência do meu último teste ser um teste menos severo do que o primeiro. Outra coisa também é que isso é um teste puramente qualitativo. Perceba, vamos imaginar que essa reta vermelha aqui da direita é um teste feito em um determinado mês, passa-se o segundo mês, eu faço uma segunda medição. Perceba que para uma bateria em flutuação durante o teste, eu tive aqui uma redução do nível de tensão, do nível de afundamento de tensão. Todavia, ele permaneceu na escala graduada de 150 Ah aqui, tá? Vamos imaginar que seja uma bateria de 150 Ah. Isso me diz que a bateria está bom. Agora, o que vai acontecer no terceiro mês? Provavelmente a bateria vai estar no limiar, ou dado a progressão exponencial de degradação da eletroquímica da bateria, ela vai estar na zona amarela. Ou seja, dentro desse terceiro mês eu posso ter a falha e não perceber, porque é muito difícil, uma vez que esse ponteiro mexe durante o teste, eu anotar o valor em que eu considerei satisfatório. Além do que o teste é apenas para ver a escala graduada e depende muito da sensibilidade do operador. É um teste viciado, pois após o primeiro teste eu não posso fazer um segundo para tirar dúvida, afinal a bateria vai ter descarregado em grande parte no primeiro teste. Para solver esse problema, pessoal, eu posso utilizar o TBF500 ou TBK200, ou TBK500. É um teste também, perceba aqui, ó, esse TBK500 é um teste da Kitec, também é um teste automotivo. Ele tem uma vantagem que eu posso variar a carga, e aí cada carga vai ser uma bateria diferente. Ó. Veja que a carga para uma bateria de 50 Ah vai ser 100 amperes. Uma carga para uma bateria de 250 Ah vai ser 500 amperes. Eu vou ter diferentes cargas aqui. E aí minha escala graduada, pessoal, vai ser a mesma. Normativamente, o nível de tensão de afundamento, como falado, é algo em torno de 1.75 volts, 1.7 volts, o que vai dar aproximadamente 10 volts e meio, 10.2 volts para uma bateria de 6 células ou de 12 volts. Então, a vantagem é que eu tenho uma referência numérica igual, tá? Toda vez aqui que eu fizer o teste, eu mentalmente vou saber que abaixo de 10.5 a bateria está ruim em função da carga correta. Isso me traz uma vantagem de percepção, mas esse equipamento é pesado, então para fazer teste de 20 baterias, isso é bem trabalhoso, né? Além do que eu também não vou ter aqui a sensação de progressão, né? Eu não vou ter aqui uma análise, digamos, quantitativa, apenas qualitativa. Se está boa, se está ruim, tá? E o problema de medir aqui o carregador permanece, né? Perceba que aqui é para baterias carregadas em 12 volts, né? A gente tem aqui uma medição do sistema de carga, todavia permanece para 12 volts. Nosso sistema são 24. Uma solução proposta é usar o teste de CCA. O que é CCA? É Cold Crank Amps. Imagine uma embarcação numa região extremamente fria. As baterias devem ser capazes, em regiões frias, ou automóveis também, devem ser capazes em regiões frias de partir. Por que existe uma perda de potência, digamos assim, da bateria em partida? Em função da temperatura. Porque a temperatura é um catalisador da energia. Tá? Um catalisador da reação eletroquímica. Como a bateria é um vaso eletroquímico, perceba que
analisando-se via capacidade efetiva, uma bateria a 40 graus Celsius tem aumento aí de 5% aproximadamente de capacidade. Normativamente, as temperaturas são em torno de 20 graus. Perceba que aqui, mais ou menos 25 graus Celsius, eu tenho aqui o valor de 100%. E a temperaturas negativas, eu tenho uma redução a menos 10 graus Celsius, uma região extremamente fria, eu tenho aqui a redução para 60% da capacidade da bateria. Então, o teste CCA é para garantir condições extremas de teste da bateria, tá? Não necessariamente o teste vai ser na temperatura de referência, na temperatura normativa negativa, ele pode usar uma correção, né, um indexador de correção via temperatura local, mas isso traz a ideia de que o CCA é um valor de partida em condições extremas. Bom, ao passo que a bateria ganha capacidade com o aumento da temperatura, ela perde vida útil. Perceba que o valor de referência é 25 graus Celsius, como falado, normativamente. Eu tenho aqui 100% da vida útil relativa da bateria. A 42 graus Celsius eu tenho apenas 40%. Eu perco grande capacidade da vida útil, como falado em aulas anteriores. É por esse motivo que o PS são acondicionados em salas refrigeradas, tá? Bom, e o que eu estou propondo aqui, pessoal? Eu estou propondo o uso de um teste de CCA da Foxwell, tá? Qual a vantagem dele, pessoal? Primeiro de tudo, ele é um sistema que mede 12 e 24 volts. Isso me faria não precisar usar o multímetro, tá? Porque ele também é capaz de medir o carregador, tá? Então, eu no mesmo teste acumularia a função de multímetro para medir o carregador e também faria o teste de duas baterias ao mesmo tempo. Isso diminuiria o meu tempo de teste em 20 sistemas, por exemplo. E, na verdade, em 10 sistemas, são 20 baterias, digamos. Com a vantagem de medir o Ripple. Como o nosso sistema é texturizado, é chaveado, vai ter um SCR, um carregador de meia onda lá no nosso carregador de bateria da Mastervolt, por exemplo, eu tenho uma natural oscilação do sistema de controle. Essa oscilação é ruim porque toda vez que a bateria descarrega, ela sulfata o anodo e essa sulfatação, quando carregada, não é completamente reversível, né? Então, toda vez que eu descarrego a bateria um pouco, eu estou sulfatando e quando eu recarrego, nem toda a sulfatação se reveste para o eletrólito, a bateria tende a virar lixo ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma oscilação, uma pequena flutuação, eu tenho sempre ali uma quantidade de sulfato que está sendo trocada com o anodo e está ficando o tempo todo, estou tendo ganhos ali de sulfido, né? De sulfato na superfície do anodo. Afinal, eu estou descarregando, sulfatando, carregando, dessulfatando e, em média, esse valor de sulfatação tende a aumentar nesse processo de flutuação. Então, esse elemento ele vai fazer uma medição aqui, ó, de ripple excessivo, indicando que o controle do carregador está variado. Outra coisa importante que esse carregador faz, pessoal, é a seguinte configuração. Veja que a informação do CCA da bateria é normativo, é referenciado com a construção da bateria. Uma bateria da Moura, por exemplo, veja que é de partida, uma bateria de partida de 220 amperes-hora, tem o CCA catalogado de 1150 amperes, tá? Então, é uma informação que eu não preciso de mencionar, é facilmente encontrado no catálogo da bateria. Eu vou nessa tela aqui, perceba que essa tela rating é a tela do equipamento, eu insiro o valor de 1150 e submeto o teste, tá? Perceba que o teste também pode ser configurado em relação à construção da bateria. A gente tem a bateria regular, que é a chumbo ácido inundado normal. Você vai saber o que é isso se você assistir às aulas anteriores. A bateria AGM, que tem um absorvedor de vidro, ela vai ter menos estratificação proveniente do eletrólito que está aprisionado no absorvedor de vidro, e de gel, que garante que tem a mesma ideia, né, de evitar a perda, a concentração do enxofre da solução aquosa no fundo do vaso, né? Então o gel vai aprisionar a solução da forma mais homogênea possível. Todavia, as baterias de gel elas são muito sensíveis, tá? A curto-circuito, a altas demandas. Então, um teste em bateria em gel com esse equipamento seria mais preciso, tá? As curvas de carregamento estariam na memória do equipamento e o equipamento seria capaz de submeter a bateria de gel a uma sensibilidade melhor do que o teste TBK200, que é basicamente um curto-circuito controlado. E eu também tenho aqui, ó, o Battery Standard, que é a norma construtiva da bateria. Se sua bateria for automotiva, você vai usar o método CCA. Agora, se sua bateria for marítima, você vai usar aqui, ó, o MCA. Você vai configurar em MCA, tá? Afinal, esse teste serve também para baterias marítimas, né? Marine Crank Amps. Beleza, pessoal? Outra vantagem, pessoal, é que quando se fala em bateria marítima, a gente tem que entender que não existem grandes diferenças com a bateria tracionária, por exemplo. Por quê?
Porque as baterias tracionárias, elas podem emitir gás, elas são construtivamente muito similares às marítimas, mas elas podem emitir gases porque elas estão em ambientes abertos. E quando se fala bateria marítima, a gente está pensando numa bateria de alta capacidade, capaz de fornecer partida a um motor dentro de um casco de fibra, de um casco cabinado de fibra, por exemplo. Essa é a maior preocupação dessa indústria. Essa bateria, então, deve ser capaz de filtrar os gases melhor, de emitir menos gases e de não explodir. Por esse motivo, o teste MCA é diferente do teste CCA, que seria um teste da norma automotiva. Bom, pessoal, perceba que a outra vantagem desse equipamento é a utilização aqui, a indicação quantitativa, né? Eu consigo ter um valor a cada teste, eu consigo recordar um valor a cada teste. O teste é bem menor do que 15 segundos, eu consigo medir duas baterias ao mesmo tempo. Eu medindo duas baterias ao mesmo tempo, obrigo o operador a trocar as duas baterias, porque ele não vai saber qual das duas é, e eu tenho um valor aqui anotado. Então, se eu faço um teste, eu tenho um valor, outro teste, outro valor, outro teste, outro valor. Isso me dá uma sensação de progressão no tempo, que me faz antecipar a troca da bateria, garantindo a confiabilidade do sistema de partida da embarcação. Bom, pessoal, e por fim, esse teste de bateria tem aqui também uma impressora, o que diminui o uso de uma prancheta e daquele formulário do sistema de manutenção. Afinal, a cada teste eu posso apertar o botão imprimir, anotar apenas qual sistema no valor impresso e no final do ciclo de todas as medições, destacar o valor impresso e inserir isso no sistema de manutenção, diminuindo ainda mais o processo, né? Facilitando. Recordando aqui entre a gente, é um sistema que, diferente do TBK-200, pode ser para medição de equipamentos marítimos, é um sistema capaz de medir qualitativamente o carregador, é capaz de medir as duas baterias ao mesmo tempo, é um sistema fácil de configurar, afinal, as medições de CCA vêm no próprio, vem no próprio encarte da bateria, e é um sistema mais preciso, porque ele se adequa à construção da bateria, se a bateria é inundada, chumbo ácido, além de todos os ganhos de tempo e de quantidade de materiais. Eu não vou precisar mais usar aí uma prancheta, não vou precisar mais usar um multímetro, eu vou em um equipamento só emitir todos os lotes. Bom, o que vocês acham aí? Deixem aí nos comentários a respeito desse equipamento e muito obrigado pela paciência.